Valdemar, agora há pouco, passou pela audiência de custódia, não foi solto. Mas continua presa. Que operação é essa, né? Da Polícia Federal. Ô, Tanaka, o Valdemar é bandido, Tanaka. Ele sempre foi bandido, Tanaka. Né? A vida inteira bandido, Tanaka. Ninguém deixa não de ser bandido, surpreende, Tanaka. Esse mesmo Valdemar é do mensalão, mensaleiro, bandido, dedo duro. Esteve com... Ele foi delator. Ele não pode nem criticar agora o Mauro Cid, porque ele fez a mesma coisa lá atrás. Ele foi dedo duro. Não há de se esperar nada de Valdemar da Costa Neto. Triste de um povo que acredita num político da qualidade de Valdemar da Costa Neto. Está preso e deve ficar lá por muito tempo. Não apenas por causa da arma, porque atentou contra o Estado Democrático Brasileiro, por pepita de ouro. Não, mas porque é ladrão. Simples. E não sou eu que digo isso. Eu estava acompanhando agora, eu até... imaginava que ele seria solto, mas não foi. Não tem como. Essas pessoas soltas, elas acabam atrapalhando o processo de investigação. Agora, professor, nesse métier que nós estamos acompanhando, eu todas as manhãs ouço a sua palavra, também outros colegas e leio bastante aí. Existe um lado, existe outro lado. Existe. O lado que é contra tudo isso, que é contra essa operação. Tem muito equilíbrio, né? Exatamente. Afirma de que é uma perseguição já anunciada lá na posse do atual governo do presidente Lula. E quem está no outro lado diz o seguinte: não, são as investigações, são as delações que estão aparecendo e nada mais do que isso. Difícil fazer aí uma análise, professor? É muito difícil porque as pessoas avaliam isso com paixão. E com maniqueísmo, né? Então teria que ser sem a paixão, né? Você tem uma crença e você crê naquela crença eternamente, nada te convence o contrário. Isso é muito ruim. Aí não tem argumento. Não tem argumento, você não vai conseguir convencer ninguém. Você vai continuar brigando em família e vai continuar brigando em grupo de WhatsApp. Agora, eu consigo fazer uma relação muito equilibrada. Bem fria. Bem fria. Racional, bem fria, sem bem paixões. Fria, bem fria. Analisando a primeira situação que você colocou, as pessoas que acham que há uma perseguição e que defendem isso. Em lugar nenhum do mundo, um magistrado que é vítima é também o condutor de um processo. Perfeito. Isso para mim já diz muito. Se o Alexandre de Moraes, o famoso Xandão, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, é vítima neste processo, ele não pode conduzir nominalmente, é natural em qualquer que seja a jurisdição do planeta que ele não conduz o processo. Então, ele está suspeito, né? Já vejo isso. Bem de forma imparcial, Tanaka. Ao mesmo tempo também não me surpreende. Ele tem que se dar pro suspeito, como a gente fala. Ao mesmo tempo não me surpreende, porque tá claro que ocorreram reuniões na cúpula do poder falando em golpe de Estado. Isso também é muito claro. Na cúpula do poder, o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus ministeriáveis, seus ministérios, seus homens de confiança, generais de 4 estrelas das Forças Armadas brasileiras, negociaram e arquitetaram um golpe de Estado. Ponto. Eu tô sendo imparcial, eu tô analisando o que aconteceu. As provas estão aí. Os fatos estão aí. Eu não quero saber se é Bolsonaro, se é Ciclano, se é Fulano, se é Beltrano. Se é As Lula, provas estão aí. Houve, sim, conversas no sentido de melar o resultado de uma eleição e de impor um golpe de Estado no país. Ponto. Mas não é só isso. As pessoas que foram para frente do Congresso Nacional, esperar pelas 72 horas, o Brasil virou uma catarse. O Brasil virou um surto coletivo, um delírio da massa, acreditando que 72 horas depois, um anjo dourado de asas prateadas cairia do céu e instalaria um Estado democrático no Brasil com todo mundo na cadeia. Quem acreditou nisso errou por ingenuidade e continua acreditando numa ingenuidade. Mas alguém idealizou, alguém financiou. E tem mais. O próprio general Mauro Cid, na sua delação, diz que um suposto empresário do Rio de Janeiro pediu para ele R$100 mil para levar uma comitiva até Brasília. Eu te pergunto, Tanaka, de onde saiu esse dinheiro? De onde que saía esse dinheiro? Para incentivar a formação de um Estado antidemocrático ou de patrocinar um golpe de Estado no Brasil. E tem mais. No dia 8 de janeiro, quem levou toda aquela população para frente do Congresso foi a Polícia Militar de Brasília e o governo Lula. Então vamos ser imparciais? Sim. Vamos colocar os pingos nos is? Temos que ser imparciais. Vamos botar culpas para todo mundo?
Vamos. O governo Lula também foi incompetente, omisso e conivente com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E talvez quis, inclusive, utilizar isso para criar essa narrativa de que havia um golpe de Estado em sintonia e em evolução no Brasil. Ponto. Tá feito. Todo mundo tem sua culpa. Não dá para aparecer agora o santo e achar que a culpa não foi feita. Agora, eu tenho uma preocupação, Osmar. Com o Lula, a justiça errou. Mas presta atenção. A justiça não errou porque ele não era bandido. O Lula é bandido. O Lula tinha nos pedalinhos da fazenda que não era dele, os nomes dos netinhos dele. O Lula foi julgado por 18 juízes. O problema do Lula nunca foi mérito. Ele não foi descondenado porque era inocente. O problema dele foi o rito do processo. Processualmente, né? Foi o rito do processo. Então não me venha dizer que o Lula é inocente. Ele não é inocente em nada. Ele foi absolvido por uma questão... Absolvido não. Ele foi solto, descondenado, porque quem conduziu o processo usou de absoluta vaidade para manter aquele processo em Curitiba e ganhar notoriedade nacional, quando deveria ter enviado o processo para Brasília. Por pura vaidade. O senhor Sérgio Moro, que vai ser cassado daqui a 3 meses do Paraná. Ou seja, um erro atrás do outro. Então que não se cometa o mesmo erro que se cometeu com Lula. O que eu quero dizer com isso? Se vai condenar, condene. Com provas absolutas. Com um inquérito que surja dentro de um rito. Que não seja atrapalhado por modismo, por casuísmo, por interesse alheio. É isso que eu penso. E aí, aquilo que o professor falou, né? E aí, aquilo que o professor falou, que eu concordo com ele quando ele diz assim, não se pode denunciar, julgar, opinar com emoção. Lógico que não. Senão, você se torna suspeito também. É isso, é isso. Essa é a grande questão. Uma coisa é nós ouvirmos as opiniões do ouvinte, né? É. O ouvinte tem a sua opinião. E deve ter, tem Agora, que ter. quem impunha este microfone, né, professor, tem que ter posicionamento e mais do que isso, sem emoção. E analisando a letra fria da lei, mas com eu interpretação. Eu já tô bem acostumado, porque tem dias que me chamam de direitista, de esquerdista, eu tô bem acostumado com isso, isso não me ofende mais. Também? Eu já fiquei chateado com isso no ano passado, o Osmar lembra lá no início. Já chamaram de melancia hoje também? Não, hoje eu fico muito tranquilo, porque eu percebo que muitas vezes, Tanaka, você tem que chamar essas pessoas pro chacoalhão. Não tô dizendo que eu sou o dono da verdade, não, tá? Eu não sou o dono da verdade. Você tá dando mas a gente opinião, tem que parar de transformar os políticos em heróis. Eles não são heróis. Não existe heroísmo na política, infelizmente. Aliás, existe heroísmo no corpo de bombeiros, na medicina, na sala de aula. Polícia Militar. O pai que luta para sustentar o filho. Isso é heroísmo. O que essa bandidagem faz em Brasília, se apoderando desse país que é maravilhoso, rico, isso sim é um absurdo. A gente tem que parar de cultuar. Não é assim que se faz política. E exigir dos políticos. Exigir. Cobrar. Se lá no final das contas o Bolsonaro foi inocente, que se indenize o Bolsonaro por tudo que isso causou na vida dele. Agora, se de fato ele se manifestou a favor de um golpe, ele buscou financiar, ele buscou alimentar, ele buscou desacreditar um processo eleitoral, aí a lei também tem que ser penosa com ele. Assim como a lei deveria ter sido penosa com o Lula, e não foi. Exatamente. 7h13.